Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no estudo de número 13 e iniciaremos o capítulo 6, intitulado Dentro da Noite. Diz André Luiz que a diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase inalterável. Então lembrem-se que ele está numa casa de socorro espiritual, um posto avançado na região de sofrimento, próximo à crosta terrestre, numa casa dedicada à caridade chamada transitória de Fabiano, né? Uma casa transitória porque se desloca. E ele diz então que a diferença entre o dia e a noite era quase imperceptível. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Então ele não saberia dizer quando era noite ou dia, até porque em todo o período que ele esteve ali, as luzes artificiais continuaram ligadas. Isso mostra como a região é de sofrimento, não é? Porque os raios de sol não chegam ali a ponto de se identificarem a existência do dia ou da noite. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo, e ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Essa é outra característica que muitas vezes nós espíritas não paramos para refletir: as condições do tempo nas regiões de sofrimento. Percebam que a casa de caridade necessita ter instrumentos para purificar o ar, tamanha toxicidade, né? O tamanho, os elementos tóxicos presentes no ar. Um céu de chumbo, descreve André Luiz. O ar deve ser terrível para se respirar, por conta da vibração exalada por aqueles espíritos em sofrimento. Era necessário, portanto, purificadores de ar para que os trabalhadores pudessem exercer suas atividades ali. Víamos o sol fundamente diferenciado em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Vejam como a luz do sol é parca, diminuta, abafada por um céu de chumbo e por fumaça decorrente, né, resultante de um ambiente de infelicidade, de sofrimento e de revolta. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Olha só,
quando comparada a situação dessa região com o pôr do sol aqui da Terra, André Luiz diz que o nosso pôr do sol é um paraíso quando comparado a essas regiões. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Por isso que a gente sempre relata aqui, as consequências do pensamento, da mente, são perceptíveis no mundo espiritual. Aqui na Terra a gente percebe por meio de enfermidades do corpo físico, uma dor de cabeça, um ambiente que a gente nota estar pesado espiritualmente. No plano espiritual, as leis que regem a matéria são mais perceptíveis por conta das emanações mentais dos habitantes da região espiritual. E como eles estavam numa região de sofrimento e vício, a paisagem mental era desequilibrada, causando aquele ambiente sem sol, sem raios solares, sem purificação do ar, sem natureza. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. É a descrição do inferno de Dante, é a descrição do umbral de André Luiz, onde o sofrimento reina, a revolta, a viciação do pensamento, criando uma zona escura e de sofrimento e tóxica. Na verdade, diz ele, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. Então vejam, André Luiz relata que nas outras viagens que ele fez, da colônia até a Terra, ele nunca tinha ficado tanto tempo num lugar tão incômodo, tão escuro como aquele. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Imagine como não deve ser ruim ficar nesse local. Para quem tem depressão, então, para quem se entristece, sente melancolia facilmente, imagine estar numa região sem vegetação, com uma neblina sufocante ao redor, parecendo um deserto triste. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, que é a diretora da casa de Fabiano, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Então, se o cenário externo era um cenário de sofrimento sufocante, de tristeza e de deserto, alguém orientou eles a voltar para dentro de si, voltarem-se para dentro de cada um, criando uma paisagem interior de felicidade, de equilíbrio, de paz. Sim, assentiu o assistente Jerônimo, que é o chefe do grupo de socorro em que André Luiz está atuando. Num abrigo de pronto socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Vejam o cuidado que eles precisam ter. Não podem se distrair com essas paisagens mentais infelizes. Jerônimo então estampou riso franco nos lábios e acentuou: por isso mesmo, quando na crosta da terra, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Por isso eu citei o Inferno de Dante, que é uma obra escrita para narrar e descrever
a situação do inferno, do céu, do paraíso, conforme a crença do autor. E o mentor diz aqui: quem descreveu as regiões de sofrimento acertou. Aos culpados e renitentes confessos não convém a fuga mental. Em favor deles próprios é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Então vejam, a situação dos sofredores, dos culpados, daqueles que se arrependeram, mas ainda tem muito a expiar, é preferível mantê-los na região deserta, porque as suas criações mentais, que eles se ligaram de forma voluntária, facilita o seu arrependimento e a sua redenção. Então é uma terapêutica para eles ficar nessa região que os católicos chamam de purgatório, nessa região de sofrimento, onde os espíritos culpados expiam suas faltas por meio dessa culpa incessante, lembrando do que fizeram, sentindo as consequências das suas atitudes e, principalmente, refletindo. A função da enfermidade é fazer o doente refletir sobre o que fez, sobre como está levando a sua vida. Então, toda dor tem uma razão de ser e uma função. Nós estudamos em várias obras aqui a função da dor. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo, acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram aí aparelhos preciosos e indispensáveis. Então André Luiz está dizendo que aquelas conversações eram muito interessantes porque ajudavam eles a passar o tempo ali, numa região de tanto sofrimento. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Então, quem se recorda dos últimos estudos, André Luiz e seu grupo irão ajudar a irmã Zenóbia a socorrer um indivíduo que tinha sido transportado até aquela região, mas não estava em condições ainda de adentrar a casa de socorro do Fabiano. Era necessário que ele se convertesse primeiro, se arrependesse, apresentasse sinais de arrependimento e de intenção de mudar, para que fosse de fato resgatado. Ele já havia sido resgatado das regiões piores que aquela, nas mãos de espíritos perversos. Porém, o máximo que eles conseguiram foi transportá-lo para a região próxima à instituição. Por isso a irmã Zenóbia pediu ajuda de André Luiz, na verdade de Jerônimo, que é o mentor do grupo, para que eles, cada um na sua especialidade, ajudasse a socorrer aquele irmão que tem um vínculo de parentela com a irmã Zenóbia. Eles iriam então iniciar essa jornada. Ainda não estavam viajando para a crosta da Terra, que é a missão principal do grupo. Antes de ajudar os desencarnados recentes da crosta, pertencentes a um grupo de trabalho aqui da Terra, eles iriam ajudar a irmã Zenóbia. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade sincera, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Essa informação é importante porque André Luiz demonstra que a equipe formada por irmã Zenóbia para socorrer um espírito na região de abismo é uma equipe formada por espíritos
normais, espíritos medianos, que não são elevados moralmente, mas que têm um espírito voluntário de serviço, que têm uma firmeza no olhar, uma firmeza de caráter. Eles não são culturalmente elevados, intelectuais, mas apresentam boa vontade, bom coração. E isso é um estímulo para nós, porque muitos querem trabalhar e acham que não têm condições para tanto. Mas Deus pede de nós apenas boa vontade. Vontade de ajudar o outro, vontade de praticar a caridade e que vigiemos o pensamento, para que não desequilibre o trabalho. Mas ele não exige santidade, ele não exige perfeição. Mais tarde vim a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Então, olha que interessante também. Mais tarde, André Luiz foi informado que naquela instituição trabalhavam entidades com características ainda primitivistas, ou seja, pessoas inferiores ainda, como nós aqui da Terra, ainda ligados à matéria, ainda ligados às paixões, porém que já possuem virtudes e valores apreciáveis. Somos nós, que queremos o bem, mas ainda temos muitos defeitos, que queremos ajudar, mas no momento de expiação ainda caímos. Então, vejam que existem trabalhadores bem imperfeitos que são aproveitados. Basta ter algumas virtudes apreciáveis, boa vontade, porque ao mesmo tempo nós trabalhamos e nos educamos, nos preparando para reencarnações futuras. Vejam como Deus é maravilhoso. Ele permite o trabalho de todos. Não tem essa história de, mas eu sou muito imperfeito para trabalhar. Tem trabalho para você também. Tem trabalho para todo mundo. Basta querer, não precisa ser santo. Dirigindo-se ao subalterno, que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia serena: Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer, principalmente, as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Olha só. Vamos conhecer alguns dos instrumentos que as equipes socorristas se utilizam nas suas peregrinações no umbral, nas suas campanhas de socorro e de resgate no umbral. Dona Zenóbia, irmã Zenóbia, já se refere a alguns objetos indispensáveis para eles levarem nessa campanha. Lança-choques, que eu acredito que é para a defesa do grupo, redes de defesa e faixas de socorro. Vamos ver o que é cada um desses objetos, apesar que os próprios nomes já apontam a sua finalidade. Tudo pronto, respondeu o colaborador satisfeito. Voltou-se em seguida para o nosso orientador Jerônimo e disse, bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E, parando ao lado deles, acrescentou: De antemão, rogo desculpas a todos, se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. Então ela volta a falar aquilo que eu adiantei no início. Essa equipe está ajudando Zenóbia antes de cumprir seu papel principal, que é a viagem para a crosta.
Eles estão fazendo um favor, estão ajudando ela, no interesse que é particular. A clarividência de Luciana, como nós já vimos, e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. Então parece que a irmã Zenóbia estava até esperando a Luciana, esperando alguém com clarividência, alguém com conhecimento evangélico, como é o caso de outro integrante ali do grupo de André Luiz, e talvez do conhecimento médico de André Luiz também. Seria imprescindível a especialidade deles para o resgate daquele indivíduo. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Então era um favor. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. Então notem, a irmã Luciana tem a sua especialidade na clarividência, para facilitar o convencimento e que os sofredores consigam enxergar as suas faltas do passado para que se arrependam. O irmão Hipólito, não é isso? Como ele conhece os textos evangélicos, porque ele foi padre, iria ajudar com todos os sofredores daquela zona abismal, porque ele falaria do Evangelho, ele falaria do Cristo com maior propriedade. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. Olha só. Quem lembra aí que um dos servos de irmã Zenóbia foi até ela e avisou que o fogo etérico, o fogo purificador ia passar na região. E eles precisavam mover o instituto. Por isso que o instituto é móvel, ele precisa se movimentar. Na região passaria no dia seguinte um fogo purificador para limpar o ambiente, queimar os miasmas, os fluidos deletérios, as energias negativas naquela região, que deixavam o ambiente empesteado, neblinoso, sufocante. Então, além de ajudar os sofredores, eles iriam avisá-los: olha, amanhã vai passar um fogo purificador aqui. O ex-sacerdote, que é o irmão Hipólito, comentou confortado: a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. Então são 20 pessoas, além do grupo de André Luiz, sendo apenas 3 mulheres e 17 homens. Ela então deu orientações a esse extenso grupo. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Então, no dia seguinte, de manhãzinha, chegariam trabalhadores de outros grupos para ajudá-los, enquanto a irmã Zenóbia estava fora nessa caravana de resgate. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Então ela está fazendo um resumo do que a gente viu, né, nos últimos estudos. Um grupo que ia para a crosta pediu que ficasse um tempo ali. Ela concordou, mandou fazer os preparativos. Então chegaria um grupo de trabalho que iria para a crosta, eles iriam receber. Ela estava dando as ordens para que tudo ficasse ajeitado, né? E esse grupo, chamado de Fabrino, eles iriam ajudar lá na Terra, aqui na Terra no caso, na crosta do planeta, em casos difíceis de reencarnação compulsória. Olha aí,
Para quem diz que reencarnação compulsória não existe, apenas para criticar André Luiz. Eu já vi gente falar, não existe reencarnação compulsória, Deus respeita o livre-arbítrio do indivíduo. Se o indivíduo não quer reencarnar, ele não reencarna. Não é assim. Tem espírito que é obrigado a reencarnar? Sim. São as reencarnações compulsórias, obrigatórias. Porque a permanência deles no plano espiritual está fazendo mal não só a eles, mas a outras pessoas. São os casos famosos dos líderes das trevas. Espíritos que estão liderando hordas trevosas há muitos séculos. Chega um momento que eles precisam reencarnar à força, porque eles sabem, são espíritos inteligentes, eles sabem que vão sofrer se reencarnar. Então eles não querem, eles adiam ao máximo, se protegem ao máximo, se isolam em zonas trevosas, profundas, para que os agentes do bem não os alcancem. Então, esses espíritos, que geralmente são bem instruídos sobre a vida espiritual, sobre as leis divinas, eles sabem que a reencarnação é uma lei de Deus e que eles precisam reencarnar, tanto para expiar quanto para evoluir, e eles não querem. Então, chega um momento que eles são forçados a reencarnar. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta, em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Então ela está dando ordem para todo mundo. Vocês aí recebam o grupo que vai para a Terra. Vocês recebam os encarnados que estão desdobrados pelo sono, que vêm visitar aqui. Vem receber benefício magnético. Então, são várias atividades que iriam ocorrer na ausência da irmã Zenóbia. Ela estava deixando tudo preparado. E é curioso ver que existem grupos de pessoas encarnadas, como nós, que dormem aqui na Terra, desdobram-se e vão visitar institutos no além para receber benefícios magnéticos, por exemplo, para conhecer os trabalhos e até mesmo ajudar. A depender do desprendimento do indivíduo, né? Do conhecimento dele e das possibilidades que ele tenha. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas. Então, também o Instituto receberia a visita de espíritos superiores. Ia vir gente da Terra, encarnada, mas também ia vir gente de regiões felizes, superiores. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. Então, também mais uma atividade: receber um grupo de espíritos recém-desencarnados que havia solicitado a entrada naquele instituto também. 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário. Olha que bonita essa tarefa. Ela fala o número de crianças, fala 20 crianças que morreram. Iam ser levadas ali os seus espíritos para que fosse proporcionada uma visita, um reencontro das mães que ainda estavam vivas na Terra. Olha que triste, mas que bonito ao mesmo tempo. 20 crianças que expiaram, talvez numa guerra, num conflito, numa epidemia em determinada cidade. 20 crianças que desencarnaram, expiaram, portanto, iriam ser levadas também ali para que fosse idealizado, organizado um programa de visitação, um reencontro das suas mãezinhas que deviam estar sofrendo muito na Terra,
mas conseguiriam se encontrar temporariamente com seus filhinhos que desencarnaram. Variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. Então também grupos se reuniriam ali para combinar trabalhos. Vejam como a atividade é incessante, a atividade é complexa. São muitas as atividades. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Então, mais uma atividade. Um grupo socorrista ia descansar ali por uma noite. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Então, além de tudo que a gente falou até agora, todos os encontros, todos os serviços, todas as visitas, além de tudo isso, o Instituto tinha que se preparar para mudar de local, porque o fogo purificador iria queimar no dia seguinte. Eles precisavam sair dali. Então, além de tudo isso, eles ainda teriam que preparar para o deslocamento, a mudança de local no dia seguinte. Medidas outras de menor significação foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Então, depois de dar todas as orientações, ela determinou que a casa de orações, o local em que eles realizavam orações, aguardassem a presença dela, porque ela iria agradecer, iria pedir proteção e amparo para a atividade de socorro no abismo a que eles estavam se dirigindo. André Luiz então diz: eu não conseguia disfarçar a surpresa, examinando semelhante quadro de obrigações, porque são muitas as obrigações. Segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. Olha só. A missão de socorro no abismo levaria 4 horas. E uma ausência de somente 4 horas exigiu que Dona Irmã Zenóbia reunisse toda a equipe e desse várias ordens. Olha quantas atividades ela é responsável, por isso que ela trabalha 1 ano e descansa e se aprimora por outro ano, como a gente viu ontem, né? Há 2 coordenadores, 2 diretores que se revezam. Um fica 1 ano, enquanto o outro estuda, viaja, se prepara. Depois revezam. Porque a atividade é incessante, são muitas as atividades. Apenas 4 horas de ausência da irmã Zenóbia significava uma amplitude de serviços e orientações que ela deu ali. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa: convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos, a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Volitação, como vocês sabem, é a locomoção pelo ar, né? Flutuando a poucos centímetros ou a poucos metros do solo. Eles iriam então a pé, porque a distância era curta. E interessante a orientação dela de que não acendessem nada, nenhuma tocha, nenhuma fonte de luz. Olha só. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, devemos guardar a maior quietude. Então, o objetivo de ir sem nenhum archote, sem nenhuma tocha, sem nenhuma luz, é para que eles se passassem por sofredores, se passassem pelos habitantes daquela região que são espíritos em sofrimento.
para não chamar atenção, não é? Para evitar embates. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Então, o objetivo dela era chegar o mais rápido possível, sem nenhuma interrupção. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Então, olha só, é a quarta obra de André Luiz, então ele devia estar no plano espiritual há uns 10 anos, imagino eu, tá? Estou chutando aqui, eu não sei quanto tempo André Luiz está no plano espiritual. Estou presumindo que eram uns 10 anos que ele havia sido resgatado. 10 anos de trabalho, de atividade, vamos dizer assim. Porque se é a quarta obra, eu acredito que as anteriores descreviam um período próximo a 10 anos. Mas independente do tempo que ele estava no plano espiritual, vejam que ele afirma que se fosse em outros tempos, ele estaria apavorado. Ele só dominou o pavor que ele sentiu ali naquela região porque ele já tinha uma certa experiência nos trabalhos socorristas, nas viagens feitas até a Terra. Vejam como a região é assustadora, deve ser muito sombria, escura, com sons terríveis, porque são seres em sofrimento que se assemelham a animais que muitas vezes têm formas monstruosas. Então imagina o medo que não dá andar nessa região. Ele diz que só controlou o seu pavor porque já tinha uma certa experiência. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens. E no meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Então, tanto grito de sofredores quanto uivos de lobos, gritos de monstros, de seres selvagens, aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam de nosso caminho, assustadiças. Que curioso, não é? Que serão essas aves enormes e negras que voam nessas regiões e se afastam, assustadas com a presença humana? Que será que são essas aves? Será que são espíritos transformados? Ou será que são criações mentais? E embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta, através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A lua iluminou um pouco, ele pôde ver o terreno, ele pôde ver o solo. Vejam como é escuro. Ele não estava vendo nem o solo, nem o chão que ele estava andando. Quando a lua subiu, que ele pôde ver melhor o solo. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar, especialista na travessia daquelas sendas estreitas, e conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio, em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Então imaginem a cena, cerca de 30 pessoas caminhando em silêncio, devagarzinho, no meio da noite, né? Porque por mais que não fosse noite, aparentava ser. E ele acaba revelando o que era, porque a lua estava, né, no alto. Então, eles 30 ali, cerca de 30 pessoas andando silenciosamente, através de um guia, né, por meio de uma orientação de alguém que estava acostumado a andar ali. Atingimos zona pantanosa, em que se sobressaía rasteira vegetação.
Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Então, uma região árida, né? Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, pântano, ouvi soluços próximos. Então ele começou a ouvir alguém chorar. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Então ele vai se encontrar aí com um grupo de sofredores que estão como que numa areia movediça, como se numa água pantanosa estivessem presos, numa lama. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Como estava muito escuro, eles não conseguiam ver os detalhes. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Ele sentia que eles estavam bem próximos. Estavam ali bem perto os sofredores. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória, a irmã Zenóbia? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Então eles não haviam chegado ainda no abismo, que era o destino daquela caravana, mas estavam passando por um lugar de sofrimento, onde ele ouvia vozes soluçando, chorando, pedindo socorro, mergulhados num pântano. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Como sempre, André Luiz, curioso, já perguntou: jazem aqui almas humanas? Jerônimo, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar. Então vejam, André Luiz é muito curioso. Eles já tinham recebido orientação. Não é para conversar, não é para falar, é para ir em silêncio. Ele não aguentou e perguntou baixinho para o Jerônimo: essas vozes que a gente está ouvindo são de almas humanas? Jerônimo não respondeu, mandou André Luiz ficar quieto. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Olha só o que André Luiz causou. Entenderam por que irmã Zenóbia falou que era para ficar em silêncio? As 4 palavras que André Luiz falou baixinho, perguntando: são almas humanas que a gente está ouvindo? Bastou isso para que esses sofredores ouvissem e começassem a berrar, a pedir socorro. Eles não tinham percebido a presença do grupo. André Luiz atrapalhou. Fez pergunta quando não devia. Ele é muito curioso. Toda obra a gente vê isso nele, né? Então aquele grupo de sofredores ouviu a pergunta de André Luiz e começou a falar: ajude-nos quem passa, por amor de Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro, viandantes. Socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto, disse André Luiz, que ele causou, né? Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas, presas ao mesmo lugar. Mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos, vamos ver o que é sáureos, subordem de répteis escamados que compreende os lagartos. Olha só. Olha só o tipo de criatura que existe nesses locais. E como era importante André Luiz ficar quietinho, em silêncio, conforme tinham pedido. Então, ele ouviu sofredores pedindo socorro e que pareciam estar fixos, ou seja, estavam presos. Mas, junto deles, figuras rastejantes animalescas, à semelhança de lagartos, de descomunais proporções, ou seja, lagartos enormes, avançaram para a nossa caravana.
ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Então é como crocodilos, né? Como jacarés, porque é um pântano ali. Olha que perigo. Olha o que André Luiz causou para o grupo. O risco que ele colocou todo mundo. Era para ir em silêncio. Ele fez uma pergunta em voz alta e chamou a atenção. O grupo foi atacado por seres animalescos, por lagartos enormes, por crocodilos, né? Que vinham das profundezas do pântano. Imagine o que esses espíritos que estão ali presos no pântano fizeram, hein? Para estar sofrendo nesse local. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. A pessoa mais corajosa ficaria aterrorizada vendo um monte de réptil indo para cima do grupo. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Ai, André Luiz é demais, né? Ele que causou a bagunça, ele que causou o ataque, já queria fugir. Já queria sair volitando. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava. E esperei firme. Ele só não fugiu para não ser apontado como covarde, porque todos estavam serenos. Ele já queria sair correndo, aliás, volitando, mas decidiu ficar ali porque os colegas estavam serenos. Quase imperceptível estalido partiu da destra da irmã Zenóbia, e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque, com insignificantes explosões. Então eles usaram as armas de choque para conter os répteis, os animais, né? Que eu acredito que são espíritos humanos que se transfiguraram em animais. Então eles tomaram choque, como o grupo que tentou atacar o Instituto também tomou, para se evitar o ataque, né? Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Imaginem a cena, gente. É por isso que muita gente lê André Luiz e fala: é fantasioso demais isso aí. Parece esses livros de fantasia, né? Harry Potter. Mas é uma realidade, gente. Não adianta a gente fechar os olhos, achar que o mundo espiritual é um mundo parecido com o nosso e que não tem seres que conseguem manipular a forma plástica do perispírito, que assustam os outros. Aqui na Terra tem. Só que as pessoas fazem cirurgias para se parecer monstruosas, ou então usam máscaras. Lá também. Só que lá a técnica é outra, porque o perispírito é plástico. Quem sabe moldar, quem sabe alterar, realiza essas alterações no perispírito. E atacam mesmo. Então não tem nada de fantasioso. Inclusive, as obras espíritas não revelaram nem 10% da realidade espiritual. Tem coisas muito mais fortes, muito mais severas e assustadoras que não são reveladas. Não é à toa que os médiuns de todos os séculos viram essas regiões infernais e relataram em várias obras, em vários relatos. Então é sim uma realidade. Imagine a cena então. Seres enormes, répteis enormes, indo atacar a caravana, tomando choque e sair rolando, né, desacordado ou com dores por causa do choque, e sai rolando de volta para o fundo do pântano. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, gritavam eles. Socorro, socorro. Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Triste, né? Ouvir as pessoas desesperadas e não poder fazer nada. Não é falta de caridade, não é falta de empatia,
É porque o líder daquele grupo sabe que não dá para resgatar essas pessoas naquele momento. Não é possível. Tanto pela consciência de culpa delas, que ainda não é sincera, o arrependimento, né, não é sincero, quanto a proteção que eles têm ali dos soldados mesmo, daqueles que tomavam conta da região. Então não é uma tarefa fácil resgatar alguns espíritos. Muitas vezes eles são prisioneiros de entidades que têm um certo poder, têm uma certa agressividade, que é difícil realizar essas atividades de socorro. Mas o mais provável é que esses espíritos não estavam ainda preparados para o resgate. Eles ainda estavam espiando. Ninguém, portanto, parou. Seguia a expedição diligente e muda. E muda. Só André Luiz que falou e quase causou um desastre, né? Se não fosse as armas de choque, imagina o que aconteceria. Se esses répteis enormes, provavelmente com dentes enormes, chegassem perto, conseguissem morder, conseguissem levar alguém daquela caravana. Imagina o desastre. Mas as armas de choque contiveram os atacantes. E a caravana seguiu muda. Espero que André Luiz continue mudo também, né? Porque foi ele que causou o problema. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Ah, tá. Pelo menos André Luiz reconheceu. Percebi. Estão em jogo interesses maiores. Melhor não falar nada. Minha posição era a do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Eles passaram da região dos pântanos. Penetrando terreno de configuração diferente, aliviou-se-me de algum modo o coração condoído. Mudava, portanto, o cenário, não era mais um cenário pantanoso. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Olha só. Vultos começaram a andar em volta deles. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Aqui uma reflexão minha. Vejam como essas regiões são perigosas. Eu me recordo no último estudo, do último livro, né, Missionários da Luz, que havia uma jovem que se aventurou no umbral sozinha. Eu não sei se vocês estão lembrados. Uma jovem que foi aconselhada a não fazer a viagem e ela desobedeceu. Então imagine os perigos dessas trajetórias. Vejam que eles estão cercados por entidades trevosas que estão tentando atacá-los. Já é o segundo ataque. E eles só estão caminhando, eles estão passando pela região. O grupo, então, de entidades humanas escuras, né, no sentido de sombra, estavam em volta deles querendo atacar, mas recuavam. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Então, como eu falei, eram cerca de 30 pessoas, e esse grupo só não atacou porque eles viram que é muita gente. Olha só. É muita gente, não dá para atacar. Então, grupos menores são atacados. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos por causa do número de pessoas que eles fugiam. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de aguardarem a nossa volta. Então, eles devem estar chegando, né? Porque a irmã Zenóbia pediu para 20 pararem num ponto específico e que aguardassem o retorno do grupo menor de André Luiz, que iria efetuar o resgate efetivo. No próximo estudo, então, veremos como será esse resgate, como será a chegada do grupo de socorro de André Luiz para ajudar a irmã Zenóbia no socorro espiritual desse indivíduo que ainda conheceremos.
Agradeço então a todos que nos acompanham e convido-os para o próximo estudo, em que continuaremos a estudar essa obra maravilhosa, como todas as obras estudadas até agora, a fim de aprimorarmos nosso conhecimento na religião espírita, na doutrina espírita. Peço então aos amigos espirituais que abençoem a cada um dos que nos escutam, nos acompanham e também aqueles que estão em nossos pensamentos. Recém-desencarnados, amigos queridos que estão doentes, enfermos, distantes de nós, pessoas que amamos e que estão distantes do Cristo, e todos aqueles que estão em nossas mentes porque temos algum afeto e carinho por eles. Pedimos também aos nossos adversários, aqueles que nos têm por inimigos, que possam também ser abençoados, para que mudem de postura, despertem para a vida verdadeira e entendam que desejar o mal a outrem só faz mal a eles mesmos. E nós possamos absorver esses ensinamentos, compreendendo a importância de perdoar, de oferecer a outra face, de orar por esses inimigos, por esses adversários, para que eles também prosperem no bem, se arrependam e se tornem companheiros no futuro, companheiros de jornada evolutiva a que todos estamos consagrados. Agradeço então a esses irmãos benditos que nos abençoam a cada dia, que nos orientam, que nos inspiram, que têm afeto por nós. E por nossa vez, façamos a nossa parte, sintonizando com eles, através da oração, através da sintonia elevada, do cultivo de bons pensamentos, na convivência diária com os nossos familiares, de forma harmônica, sem brigas, sem palavrões, sem piadas de baixo teor vibratório, para que o ambiente das nossas casas se mantenha elevado, propício para receber as visitas desses irmãos benditos que tanto nos amam. Agradecemos então ao nosso Mestre Maior, nosso modelo, nosso guia de toda a humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nesse momento de tantas guerras, conflitos, em que o mal parece com liberdade para agir, sem medo das consequências, nós possamos manter a firmeza de pensamento, fazendo a nossa parte, para que a paz reine em nossos corações e nossos lares, preparando-nos para dias de aflição que podem surgir por conta da transição planetária. Rogamos então a esses irmãos que continuem a nos inspirar, ao nosso Mestre que continue a nos amar, enviando os emissários, os profetas, os missionários, que vem trazer a palavra de Deus na sua maior pureza, e nós, na nossa imperfeição, possamos identificá-los e segui-los também, tendo como mestre maior Jesus. Muito obrigado, amigo, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, Nossa Senhora, Imaculada, bendita, continue a abençoar toda a terra, nesse trabalho maravilhoso de socorro e de resgate dos corações impiedosos, maldosos e viciados. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos mais uma vez e até o próximo estudo.